A gravar. A gravar. Bora então. Palminha 1, 2, 3 e... O Mano a Mano de hoje é o Mano a Mano de Clássico Grenal. E pra mim e pro Vitor Sérgio, o maior clássico deste país. Aliás, o programa que mais deu treta da gente repercussão. E com o Formiga. Que a produção vai colocar aqui em cima, a produção vai colocar o link aí pra depois você olhar também. Ó, mas a gente vai fazer aqui esse Mano a Mano, vai ter clássico Grenal pela Libertadores, né? Isso. Já teve um, teremos outro e a gente vai fazer aqui. E aí, como que a gente definiu que times pegar, né? Porque tem 3 possibilidades no Grêmio de campeão de Libertadores, 2 no Inter, e aí como a gente ia fazer a escolha. E aí a gente resolveu pegar os últimos times, tanto de Grêmio quanto de Inter, campeões da Libertadores. Porque a gente o VS até fez, né, VS? No seu Twitter, uma enquete, pra fazer a comparação do Grêmio de 2017 com o Inter, de 2006 ou de 2010. E a galera até votou mais no de 2006. Isso. Só que os argumentos ali nos fizeram mudar de ideia, né, Vess? A gente ficou ali, o 2006 acho que é um time mais emblemático, o de 2010 é o último time, né, o mais recente, e aí ganhou a votação 2006, mas muita gente falou, não, tem que pegar os 2 últimos, porque o Inter de 2010 não era o melhor, o de 2006 era melhor, mas o Grêmio de 2017 também teve times melhores, campeões, então para ver uma uniformidade, a gente pegou os 2 últimos campeões. Inter 2010, Perfeito. Grêmio de 2017. Perfeito. E aí também que fique claro aqui que tem jogadores importantes nas conquistas que acabam ficando fora, porque o time titular base é o que a gente usa aqui sempre no Mano a Mano. Então a gente já começa com os goleiros. Ô Formiga, você vai de Renan ou você vai de Marcelo Groi? Rapaz, é uma disputa bem legal aí, mas eu acho que o Renan tinha lá seus questionamentos. O Groi tem uma defesa milagrosa, emblemática, talvez uma das mais difíceis e bonitas da década, se bobear do século. Quando eu vi aquela defesa, eu falei, cara, ninguém tira mais o título do Grêmio no caminho, uma parada meio que, cara, quase que impossível. Ele toma uma porrada dentro da pequena área, assim, sei lá, 1 metro de distância, 2, e ele faz uma defesa maravilhosa, absurda. Eu acho que tem momentos bem mais emblemáticos do Groi naquela Libertadores do que do Renan. E aqui 2 jogadores formados nas categorias de base do clube, né? Com uma identificação muito forte, o Renan no Inter e o Marcelo Groi no Grêmio. Pra você, Vess? Eu ia citar exatamente isso, né, Tainá? Os 2, e aí eu não sei, e goleiro tem muito isso, né? O goleiro da casa parece que ele tem que fazer muito mais, né? Parece que ele demora mais para se firmar, então os 2 ali, acho que o Renan vai bem, mas acho que o Groi é melhor, vai bem na Inter, na Libertadores de 10, mas acho que o Groi é melhor na Libertadores 17. Aqui a gente não vai votar, eu pelo menos não vou votar muito no que eles fizeram na competição, e eu acho que o Groi tem essa defesa emblemática que chama muita atenção, mas eu acho que ao longo de toda a competição ele foi melhor do que o Renan foi em 2010. E até se a gente votasse aqui, pelo menos nesse caso, né, em quem é melhor na carreira, no geral, assim, eu também acho que o Groi se mais fosse estável, né? Se fosse usar como desempate, o Renan não confirmou o que a gente esperava, né? Perfeito, exatamente. Na lateral direita, Vitor Sérgio, você vai de Ney, o carequinha Ney, ou de Edilson? Pra mim acho que também não tem muita disputa não, porque o Ney era um jogador muito contestado até. Muito. Então, e ali acabou cumprindo ali o que ele tinha para fazer. O Edilson, que tem uma carreira muito turbulenta, mas nesse momento com o Renato ele funciona muito bem, né? Um jogador importante no apoio, na bola parada, então para mim, sem muita dificuldade, Edilson. Certamente o melhor momento da carreira do Edilson, né? Pra você, ô Formiga, Ney ou Edilson? Acho que você deu a deixa, a bola quicando, né? O melhor momento da carreira do Edilson, e não foi o melhor... Talvez até tenha sido o melhor momento da carreira do Ney, não sei, mas se foi também acho que é insuficiente. Pois talvez tenha sido, mas acho que num todo o Edilson tem mais recursos, é mais lateral, e especificamente nessa Libertadores acho que jogou mais. Também foi mais um desses que entra num ciclo de caras que se acreditava pouco e que entregaram muito. Essa Libertadores do Grêmio é marcado por algumas figuras assim, e aí nessa acho que é bem mole também. Agora eu vou dizer pra vocês, a dupla de zaga
não sei se vai ser tão fácil da gente conseguir aliás, Tainá, esse mano a mano, ele é aquele mano a mano que deixa a gente muito confortável. Porque a gente vai apanhar qualquer que seja o voto, né? A gente vai apanhar muito. Qualquer que seja o voto, qualquer que seja o embasamento, qualquer que seja a argumentação, qualquer que seja a estatística, a certeza que a gente vai apanhar. Então, no mano a mano no geral, no resultado que der, e na dupla de zaga também. Então, eu não... Na dupla de zaga, olha, é difícil. Eu poderia apostar que se Índio estivesse jogando até hoje, ele faria um gol de cabeça no segundo pau, porque ele fez 820 vezes assim em Grenais. Mas é que Índio pega Jeromel, Formiga, nessa disputa, e aí? Aí vai ficar embaçado pro Índio, porque eu acho que ele pega o aí sim melhor momento da carreira do Jeromel, um cara que talvez tenha sido pouco falado no Brasil até esse retorno, né, e voltou num altíssimo nível, inclusive de lá para cá mantendo sempre uma regularidade muito grande. Acho que elevando o nível do seu companheiro, que a gente vai discutir daqui a pouco, que tem muita gente que gosta, eu particularmente tenho várias ressalvas, mas o Jeromel é um cara muito preciso, acho que como zagueiro, inclusive, tem mais ferramentas do que o Índio, apesar do Índio ter essa bola aérea muito forte, mas o Jeromel, num todo, é mais jogador e acho que foi mais influente nessa Libertadores, porque acho que fica claro aqui, foi citado no início que a gente deixou figuras importantes que eram do banco de fora da discussão. E os dois times tiveram figuras importantes, né? Pedro Rocha e Fernandinho, do outro lado, para um cara como o Juliano, que foi eleito o Rei da América sendo um reserva, mas eu acho que até nisso você vai ver como o elenco do Inter era mais forte, né, do que o elenco do Grêmio. Mas nesse ponto na zaga, eu acho que o Jeromel estava sobrando aí nessa disputa. Vitor Sérgio, você vai de Índio ou de Jeromel, Vitor Sérgio? Eu acho que se a gente usasse o Inter de 2006, eu acho que a disputa seria mais apertada até. Com o Índio de 2010, que ainda vai muito bem, mas já é um Índio abaixo do que jogou em 2006, por exemplo, eu voto no Jeromel, porque o Jeromel estava no ápice, né? Então, acho que essa sim, acho que até o torcedor do Inter, acho que o torcedor do Inter vai cornetar a gente mesmo. Então... Vai. Mas assim, esse Inter de 2010 aqui tinha... você já citou, né? O Ney, que era questionado, o Renan, em alguns momentos, questionado. Esse Inter de 2010, ele tinha alguns jogadores, assim, questionados pelo próprio torcedor. Um deles, inclusive, não tá aqui no time, a gente vai falar daqui a pouco. Que também era, às vezes, questionado. Bolívar ou Kahneman, Vitor Sérgio? Então, já no Bolívar e Kahneman, eu acho que o Kahneman vai muito bem, mas acho que o Bolívar tá num nível, assim, melhor. O Bolívar, acho que ele compensa até alguns problemas do Índio, compensa alguns problemas defensivos que aquele Inter apresentou em alguns momentos. Acho que o Bolívar ali, acho que ele viveu o grande momento da carreira dele. Então, meu voto, apesar de uma dor no coração por não votar no Kahneman, porque acho que ele foi muito bem, compartilho alguns dos questionamentos com o Formiga, o Kahneman, mas eu voto no Bolívar. Eu até quero ouvir os questionamentos que o Formiga vai fazer, porque pode ser pela característica do jogador, mas acho que muito também pela ideia do técnico. Mas enfim, Bolívar ou Kahneman, Formiga? Eu vou no Bolívar aí, até com alguma tranquilidade. Acho que foi muito importante para aquela estrutura, dava uma segurança, um cara aqui, assim, o mundo acabando e ele numa paz danada. O Kahneman acho que é um pouquinho fio desencapado, né? Assim, eu poucas vezes vi jogos do Kahneman que ele não tomou cartão, esse é um dos meus pontos. Acho que ele foi muito elevado pelo Jeromel, mas aí você falou bem da história Ele inclusive não joga final por isso, exato, né, Formiga? Então, assim... Quem joga final é o Bressan e não é o Kahneman. Exatamente. Então, assim, você fala da questão da característica e muito do... casado com uma maneira de marcar do Renato, eu acho que isso gera alguns riscos uns desencaixes e tal, mas enfim, aí ele cumpre o que é mandado para ele fazer. Mas no geral, eu acho assim, de posicionamento, de passador e tudo, eu acho o Bolívar, eu vou nele na Libertadores e acho que no geral também. Então o Bolívar é o primeiro do Inter de 2010 aqui que vence. Aqui a gente vai ter uma disputa na lateral esquerda que, assim, carreira, acho que não entraria em jogo, o Kleber ganharia com tranquilidade do Cortez. Mas e nessas duas Libertadores, Formiga? Você vai de Kleber ou de Cortez? Eu também. Passa a ter briga pensando só nas Libertas ou também não? Acho que pouco, viu? A Libertadores do Cortez ela é muito boa a ponto da gente conseguir discutir, mas no geral eu vou continuar com o Kleber, não só pela Libertadores, mas como o todo também, que pra mim pesa muito. Verdade. Pra você, Vez?
Então, eu não lembrava muito da Libertadores do Kleber, vou te dizer a verdade. Eu tive que buscar, tive que pesquisar. A do Cortez está muito mais viva, porque a do Grêmio é de 17. E também pelo que o Cortez fez, né? Acho que isso fica na nossa memória. E acho que pela expectativa, né? Que a gente Exatamente. tinha zero. Exatamente, você falava, caramba, pô, vale lembrar, o Cortez ele estava acertado com o Náutico para jogar a Série C, quando ele recebe a ligação do Renato Gaúcho. Só aí já mostra assim a surpreendente participação do Cortez, e os méritos são dele, tá? Não estou falando surpreendente como se caísse do céu, não. Ele jogou porque ele consegue jogar, ele consegue entregar esse nível que ele conseguiu. Indo buscar, eu vi a importância do Kleber naquele lado esquerdo ali, né? Então, acho que aí você olha, tirando o fato da surpresa, que eu acho que a gente tem que isolar um pouco, acho que o Cortez foi bem e o Kleber foi bem também. Aí acho que nesse desempate eu vou votar no Kleber porque acho que é mais jogador. Mas acho que os dois foram muito bem. Então acho que dentro da participação na Libertadores em si, eu acho que os dois foram bem ou muito bem. E aí eu vou votar no Kleber porque os dois bem, o Kleber é melhor, né? O Kleber é melhor, né? É por isso. Mas aí é isso, né? Acho que eu tive que ir buscar porque o Kleber, porque eu olhava e falava, cara, eu sei que ele era bom, mas será que ele foi bom mesmo? Porque, né, 2010 também já são 10 anos atrás. Vai passando tempo. Guinha Azul ou Jailson, Vitor Sérgio? Ah, rapaz, o Guinha Azul, ele, durante tempo aí, ele, assim, falando como torcedor, o Guinha Azul, durante tempos, era o cara assim que eu falava, eu quero esse cara no meio campo do meu time, né? Porque, pô, era o cara que equilibrava, se matava, dava carrinho, dava e levava porrada, e aparecia na frente, conseguia distribuir o jogo relativamente bem. Então, durante um tempo eu queria. O Jailson era aquele cumpridor ali, tem uma participação importante ali num Grêmio que teve alguns desfalques, mas o Guinha Azul, pra mim, não tem dúvida. Guinha Azul, Jailson ou Formiga? Aliás, eu até faria aqui a mesma ponderação que se faz ao Kahneman, eu acho que tem aqui ao Guinha Azul também. O Guinha Azul acho que é muito visto, às vezes não sei se tão efetivo. Ah, mas eu acho que no geral o Guinha Azul é até mais efetivo que o Kahneman. Eu acho que o papel que ele tem que cumprir, algumas vezes até sozinho em alguns times. Estigmatizado também um pouco pelo excesso de faltas, né? Às vezes até o excesso de cartões, mas nesse caso acho que ele foi muito importante para esse Internacional, e um Jailson que era bem questionado também, né? Eu acho que o Jailson, Tainá, o Guinha Azul, eu acho que talvez fica a imagem pra gente, que acho que esticaram a corda dele um pouquinho demais, né? Então, acho que em 2010, eu acho que tem pouco questionamento, assim, da efetividade do Guinha Azul. É verdade. Mas talvez ali, quando o pessoal foi muito, né? E aí já depois ele já começou a deixar muitos furos ali. Então talvez ele tenha sido titular mais tempo do que devesse. Então, né? Mas tudo bem. Mas acho que em 10, assim, pô, caraca, era o jogador que eu falava que esse cara tem que estar no meu time, cara. Não é possível. Verdade. Você se sentia representado, né, por ele dentro de campo. Até a torcida em campo. É bem isso. Sandro ou Arthur, Formiga? Ah, que baita disputa, né? O Sandro aí, talvez também vivendo, não sei se o melhor momento da carreira dele, não sei se depois a gente pode considerar que na Inglaterra, eu acho até que ele entra como um pouco de... São até parecidos, né? Porque você tem dois caras que vão para a Europa e que não acontecem como a gente imaginava num primeiro momento, talvez, mas o Arthur com mais holofotes. Mas o Arthur é o melhor jogador da final, eu acho que ele é a cara... Jogando um tempo, né? Isso, a gente fala muito desse Grêmio diferente dos outros Grêmios campeões, um Grêmio mais envolvente, com mais posse, mais legal de ver jogar, e acho que isso tinha muito de Arthur, que era muito emblemático para esse modelo de jogo, bem mais que o Sandro, que era muito importante. Era até um volante diferente para aquele momento de 2010 do que a gente estava produzindo, como o Arthur também para 2017. Eu acho que eles têm coisas bem parecidas aí, mas no geral eu vou achar o Arthur... primeiro que eu acho ele mais jogador, segundo que eu acho que na Libertadores ele jogou mais também. E demorou, pro Arthur conseguir virar titular nesse ano mesmo de 2017. O Renato botava, ele mudava o jogo e ainda assim não voltava titular, até que ficou e se firmou. Sandro ou Arthur, Vesse?
Cara, então, é uma disputa muito bacana, né? E ao mesmo tempo, ela me traz, assim, um pouco de... Não sei se angústia é a palavra certa, porque o Sandro não virou o que eu acho que ele poderia virar, e o Arthur, ele tem agora a chance de inverter esse papel também, né? Porque cada um ao seu estilo. O Sandro era aquele volante que era a moda na época, né? O volante que infiltra, que aparece, mas que se precisar começar a jogada, começa também. E, pô, foi muito bem naquela Libertadores. O Arthur era o unicórnio no futebol brasileiro, né? O volante construtor que pensa o jogo, que foge de pressão e tudo mais, e fez tudo isso. E acabou que não fez no Barcelona, vamos ver, muito jovem, então não dá pra gente decretar que não tem. O Santos já tá, né? O Santos já... Também muita lesão, né? Então, mas o Santos acho que já tá mais pro fim da carreira. O Arthur não, tem muita coisa. Dito isto, feitas estas duas ressalvas, eu acho que o Arthur era mais preponderante pro jogo do Grêmio do que o Sandro pro jogo do Inter. Em cada um na sua Libertadores. Então eu vou votar no Arthur por isso, mas acho que os dois, assim, uma disputa niveladíssima, sarrafo lá no alto. O Arthur conseguiu fazer o Grêmio entender que era possível jogar sem o Maicon, porque o Maicon se lesiona, né? E aí o Arthur faz de alguma forma até o papel que o Maicon fazia muito bem. E elevou um pouco, né? Agora, ao mesmo tempo, o Sandro lá, o papel que precisava do volante que aparecia na área, que aparecia à frente, né? O Sandro fez isso muito bem também, né? Sim, então, sim. Que era, entre aspas, a moda na época, né? As modas vão passando, né? Como a moda passa em tudo, no futebol, na moda de roupa e tudo mais. Vitor Sérgio, quero ver quem você vai escolher nessa aqui. Aí. Tinga ou Ramiro, Vitor Sérgio? Tinga ou Ramiro? Rapaz, o Tinga, eu acho que o melhor era o de 6, né? O Tinga, acho que o melhor era o de 6. Enfim, em 2010 acho que ele faz um papel importante ali, já era um jogador com menos vitalidade. O Ramiro tem um papel importantíssimo ali, fazendo aquele falso ponta direita ali, que voltava, que aparecia às vezes ali na frente, mas voltava marcando muito. Eu acho difícil o voto. Eu vou votar no Tinga, porque acho que os dois foram muito importantes, mas o Tinga é mais jogador. Acho que o Tinga virou depois um jogador com mais capacidade de influenciar o jogo. O Ramiro, ele foi muito importante fazendo aquela função específica. Tanto é que se você tirasse ele dali de onde achou, e hoje, por exemplo, ele vive nisso, né? Hoje você fala, traz o Ramiro para dentro, aí não vai bem, então volta ele para a ponta, não vai bem, então vamos tentar ele para dentro de novo. Então acho que ele funcionou muito numa situação específica. O Tinga, acho que ele pôde ajudar mais em várias funções, por isso eu voto nele. Mas também é difícil votar. Essa aqui é dura para decidir, Formiga. Tinga ou Ramiro? Pois é tão difícil que quem vai decidir é você, porque eu vou votar no Ramiro nessa. Assim, eu acho, no geral, não tem nem comparação como jogador, mas para mim é muito na memória, na hierarquia das figuras importantes daquele Grêmio. Você vai ter aí o Luan, o Arthur, o Jeromel e o Ramiro vai estar por ali, entre os 4 mais importantes talvez, entre os 5. Eu não sei se o Tinga aparece no top 5, né? Porque ele vai ficar atrás aí do Juliano, vai ficar atrás do Damião, vai ficar atrás do D'Alessandro, vai ficar atrás do Tyson, vai ficar atrás do Bolívar, talvez até do próprio Guinha Azul. Então o Tinga vai ser uma figura importante, verdade, mas bem onipresente, assim, né? O cara invisível e tudo, até pela idade também, o ritmo que ele dava já era outro. O Ramiro, acho que era um elemento duplo ali, muito interessante, fazer 2 papéis, tanto que ele foi elevado a um patamar altíssimo por causa dessa Libertadores, né? De ser um produto que muita gente queria, mas não sei o quê, olha o Ramirinho, olha não sei quem, e eu vou nele e aí a bucha fica pra você. Entendi. A gente, lá no início, quando a gente abriu aqui o Mano a Mano, eu falei, né? Vai ter jogador aqui que não vai estar no Mano a Mano, porque não era titular do time. E quando entrava muito bem, mas a gente precisa pegar aqui uma escalação base do que foi o time titular. O Juliano foi mais importante do que o Tinga. O Juliano não era titular. O Juliano, aliás, foi eleito o melhor jogador da Libertadores. O Damião foi bem importante nessa conquista, e o Damião também não era titular. Então, pensando em funcionamento do time, pra mim o Ramiro era mais
essencial ao jeito que o Renato entendeu que aquele Grêmio precisava jogar em relação ao Tinga no Inter do Celso Rotti e do Fossati, né? Porque na verdade a campanha do Inter começa com Jorge Fossati como treinador e aí depois o Celso. Isso, ele classifica para a semifinal e aí é demitido. Isso aí. Então, Ramiro é o meu voto aqui. Ô, Formiga, você vai votar em quem nessa aqui? D'Alessandro ou Luan? É dose, né? Bem, se a gente fosse falar de jogador, não ia ter disputa, né? Prepara o couro para apanhar. A gente tá, pra ficar bem claro, logo a primeira frase a comparação é naquela Libertadores. E aí acho que o caminho já fica meio que acimentado pro voto no Luan, que foi o rei da América depois, que foi fundamental, que teve no melhor momento da vida, assim, não se repetiu mais aquele Luan, era um Luan pedindo em seleção, era um Luan entre as linhas fazendo um papel maravilhoso, muito dentro do que o Renato queria, criando e executando. Rediscutindo o papel do camisa 10, né? A existência ou não, né? Isso, assim, um cara num papel, nossa, fenomenal, mas que o Tite não usava, né? Na seleção brasileira, aquele setor era ocupado por Paulinho, por Neymar, por Coutinho, e aí nunca houve espaço para o Luan como as pessoas imaginavam que pudesse haver. Mas aquele Luan gerou essas discussões. O D'Alessandro foi muito importante, mas foi bem menos decisivo do que o Luan. Se você tira os gols do Luan, muito provavelmente o Grêmio e as assistências, o Grêmio não chegava nem na final. Então é isso. Pra você, Vitor Sérgio? Então, eu tive muita dificuldade para votar. Outra coisa que fui fazer pesquisa também para olhar o Grêmio estava muito vivo na memória, o Inter não nem tanto. O Inter, aquele ano tem ano de Copa, né? Então parou para a Copa e depois voltou depois da Copa, então você acaba, né? O Inter, aliás, se apegou a isso, né? Porque o outro título em 2006 também era ano de Copa, e aí o torcedor tinha muito isso, assim, na memória. Então, aí eu fui olhar. Então, o D'Alessandro ele é muito importante para o time, para a capacidade que ele tem da intermediária adversária para dentro, de pensar, de facilitar o jogo, de envolver companheiros. Então, ele joga muito bem. Embora as estatísticas não reflitam tanto, é aquela estatística invisível, né? De repente, o passe pré-assistência foi uma pifada do D'Alessandro que não aparece na estatística, e tem muito disso. Mas o Luan, é o melhor jogador da competição, é o cara que faz o Grêmio girar muito bem em função dele, eleva o nível dos companheiros. Então, acho que com todo carinho ao D'Alessandro, e é sempre difícil votar contra o D'Alessandro, e sabendo que a gente vai apanhar muito, qualquer que fosse o voto, eu voto no Luan. O D'Alessandro até virou cidadão brasileiro, né? Exatamente. Agora, depois de tantos anos. Da era moderna, viu, Tainá? Fazendo um crossover aqui, o Polêmicas Vazias já fez sobre o melhor gringo do futebol brasileiro, e aí eu considerei só a era moderna, deu o D'Alessandro, assim, ele, num geral, jogou mais por mais tempo do que, por exemplo, o Pet, né? Que é um cara que a galera bota aí na discussão e tal. E deu o D'Alessandro. Conca também, né? Apesar dele nunca ter vencido um título em nível nacional, né? Exato. O Conca tem 2-3 anos ali, né? Eu acho bem abaixo do Pet e do D'Alessandro, por exemplo. O D'Alessandro é uma longevidade, né? É muito tempo e uma identificação muito grande, assim, com o torcedor do Inter. Tyson ou Fernandinho, Vitor Sérgio? O Fernandinho, cara, acho que ele pega uma pegada meio Cortez aí, né? Quando ele chega ele era mais chacota do que outra coisa. Vai muito bem. Acho que um pouquinho mais caro. Exatamente. E ele entrega muito bem na reta final ali, né? Especialmente. Mas pegando toda a competição, toda a capacidade de influenciar, do impacto que ele gerava e da capacidade que ele tinha de dar aquela intensidade, aquele volume pelo lado, eu vou votar no Tyson. Tyson é o voto do Vitor Sérgio. Tyson ou Fernandinho, Formiga? Pois a gente falou aí de jogadores que ganharam lugar, né? O Fernandinho acabou ocupando ali depois da saída do Pedro Rocha, o Cebolinha também fica entrando aqui e acolá. No ano seguinte ele que passa a ser o protagonista ou passa a ganhar mais espaço ainda. Mas o Fernandinho foi muito importante. O Fernandinho sai, né? Exato. Mas o Fernandinho foi importante, mas o Tyson foi brilhante em alguns momentos, né? Então eu vou ficar com o Tyson nessa aí. Acho que o Tyson foi mais importante, tem números mais expressivos. Acho que atuações mais emblemáticas também.
Apesar de ser um cara que também era muito substituído, entrava, saía, mas mudava muito o ritmo do time. E sem o peso das comparações com o Tyson, né? Exatamente, Ai, gente, aquela comparação é maravilhosa. Agora, um cara que ganha tudo, assim, Mas sou assim, muito só um parênteses, viu, Tainá? Rafael Sobis. Desculpa. Onde passa, esse moleque é campeão. É muito impressionante. Rafael Sobis ou Lucas Barrios, Formiga? Eu vou falar do Sobis já, mas só assim, pra gente ridicularizar a comparação, ele fala Tyson ou Messi, só o tempo dirá. O tempo disse, assim, a coluna também não é, né, ela é ridícula, mas a resposta veio. O tempo falou se Tyson... Mas era desnecessário. Eu também acho. Lógico. Eu também acho. Mas o tempo disse. Né? O tempo disse... Vamos fazer a comparação. Pelé ou Tainá? Precisa fazer? Pra quê? Pra o quê? Pra tomar chimarrão? Ou seja, você está dizendo que ele acertou no tempo dirá. É isso? Exatamente. Exato. É isso. Pelo menos. Cara, porque o interessante seria assim, qual a única possibilidade do tempo não dizer? É se hoje o Messi tivesse 6 bolas de ouro e o Tyson 6. Entendeu? O Tyson tivesse 700 gols, o Tyson tivesse 4 títulos de Champions, aí estaria tudo empatado, aí você vai lá. O tempo não disse. Não sei, eu acho que o Bayern fez às vezes ele passa um pouquinho do limite, assim. O tempo ia dizer, lógico. Exato. Bem, cara, que boa disputa, cara. Rafael Sobis ou Barrios, né? São 6 gols pro Barrios, 1 assistência, ele foi o vice-artilheiro. Mas, cara, eu vou votar no Sobis pela engrenagem como um todo, pelo jogo que ele gerou, pelo tanto que ele... E, assim, momentos bem agudos e importantes, né? Do Sobis na competição. Vou ficar com o Rafael Sobis pelo todo, mas entendendo que naquela Libertadores o Barrios consegue brigar e discutir, porque de fato é que assim, tinha o Luan, né, canalizando. A função do Barrios é o quê? Meter gol, mas tinha alguém no time que fazia isso mais que ele. O Sobis, esse papel não era o primordial e ele gerou muito jogo para um Internacional que tinha poder de fogo de vários lugares, né? Eu vou ficar com o Sobis nessa. Pra você, Vitor Sérgio, você vai de quem? Sobis ou Barrios? Então, eu discordo um pouco do Formiga. Eu acho que essa disputa ela não é muito bacana, sabe? Porque o Barrios, ele, apesar de ter feito 6 gols, ele foi muito criticado. Ele perdeu espaço pro Jael em alguns momentos, ou se não perdeu, queriam que ele perdesse. O Sobis em 2010 já era um Sobis bem diferente daquele Sobis explosivo de 2006, que poderia marcar de qualquer lugar, em qualquer situação. Ele também abre alguns espaços para o Damião, que faz gol importante. Então, tipo assim, a minha concepção, eu fui olhar o Sobis, eu fui pesquisar também para ter embasamento assim para dizer. Eu acho que o Sobis de 2010 ele era mais o Sobis da identificação, o Sobis desse cara que a Tainá falou que é uma carreira, e eu não estou dizendo que é acaso não, acho que ele tem o mérito da carreira do cara que sabe ganhar, do cara que sabe os caminhos, mas que não era tão bom assim. Então, dito isto, eu acho que assim, é uma disputa mais nivelada para baixo. Eu acho que, se você olhar em números ali, acho que talvez o Barrios seja melhor, em atuação ali o Sobis em alguns momentos brilhando e aparecendo. Para dar alguma graça e botar a Tainá para trabalhar, eu vou votar no Barrios, mas acho que os dois não estiveram bem. Tanto é que a torcida pedia os seus reservas imediatos, ainda que fossem Jael e Damião. Eu vou de Sobis aqui, e eu acho que o Sobis... de duas coisas aqui. Primeiro que eu acho que o Barrios não era importante pra engrenagem da coisa, assim. O Grêmio funcionaria sem a presença do Barrios ali. O Inter não funcionaria pra mim sem a presença do Rafael Sobis. E acho que aqui, pelo menos pra mim, vai contar um pouco também da identificação, assim. O torcedor do Inter, ele se sente identificado com o D'Alessandro, com o Tinga, com o Guinha Azul e com o Sobis. Acho que o Sobis era uma bandeira importante do Inter também em campo. Então, eu tô com o VS, assim, eu acho que era uma coisa... É uma disputa que tá um pouco abaixo até do resto do time, assim, dos times. Mas eu vou do Sobis por ser mais importante pra engrenagem completa e por ser mais significativo
pro torcedor. E aí, eu vou dizer pra vocês que deu 1, 2, 3, 4... ficou bem parelho. 5 jogadores do Inter e 6 jogadores do Grêmio. E técnico, você vai escolher quem, Vitor Sérgio? Vamos pegar o Celso Roth, tá? Que foi quem tava ali na reta final. Celso Roth ou Renato? Então eu vou votar em quem... Acho que quem produziu mais pro time, né? Quem conseguiu, acho que, meter mais o dedo no funcionamento do time. E aí eu não tô nem considerando só o fato do Celso Roth ter assumido na semifinal, de um trabalho inconstante dos Fossati, mas que tinha, na minha visão, acho que tinha futuro. E aí eu vou votar no Renato, que acho que até me surpreendeu, não do ponto de vista dele conseguir o resultado, mas da forma como ele conseguiu o resultado, e a ponto da gente dizer, quando a gente fala assim, os últimos campeões da Libertadores jogaram bola. A gente fala do Flamengo de 2019, a gente fala do River de 2018 e a gente fala do Grêmio de 2017. E até então não era muito o perfil de trabalho do técnico Renato, né? Os times do Renato eram muito aguerridos, eram muito eficientes, mas você não tinha tanto brilho. E o Grêmio teve brilho também, além de tudo. Então eu voto no Renato. E acho que essas 3 Libertadores que você disse aí, Flamengo, River e Grêmio, também mostram muito times que queriam jogar e não fazer confusão, né? Como Exatamente. a Libertadores por muito tempo também ficou marcada assim por muita confusão. Esses times, de fato, não estavam nem aí pra isso. Formiga, Celso Roth ou Renato? Eu acho que vai Renato muita coisa aí. O Celso pega... Ele tem vários méritos para... Inclusive explicou isso no ar com o André Henning, falando especificamente da final e tal. Acho até que as pessoas ridicularizam um pouco o Celso Roth demais. Ele foi bem importante no título, mas o Renato tem um carimbo, né? Tem uma cara, uma identidade muito clara. Perfeito, então tá. Então o Renato leva essa. Nosso Grenal ficou com Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Bolívar e Kleber. É uma bela defesa, hein? Em azul, Arthur, Ramiro, Luan, Tyson e Rafael Sobis. Nosso time é treinado por Renato Portaluppi. Então tá, então fizemos esse clássico. Se vocês quiserem mais clássicos aqui, vocês, por favor, mandem pra gente ideias. Se não quiserem clássico, quiserem outra coisa, manda sugestão. É isso, né, ô Formiga? Sim, senhora, é isso aí. Sugestões aí. E não basta ser internauta, tem que participar, né? Então, dê sua sugestão, dê seu like, se inscreva aí, toque na notificação que é importante. E ainda é importante, copie o link, espalhe no seu grupo de WhatsApp para ter mais gente xingando a gente junto com você. Exatamente. O ódio do bem. Importante. Ai, que horror. Tchau, gente. Beijo. Espero que ficou bem parelho o negócio aqui. Não xinga tanto, vai. Oh. Beijo, tchau. Exatamente. Valeu.